Olá, tudo bem? Eu sei que tem muita gente que tem relacionamentos virtuais, então pode ser algo que começou por um aplicativo, pode ser alguém que você conheceu na internet, que conversa com essa pessoa hoje, até alguém que inclusive você já está namorando ou apaixonado, mesmo nunca tendo visto pessoalmente. Você pode estar sendo correspondida ou correspondido ou não, não importa. Porque a pergunta aqui é: essa conexão virtual, esse relacionamento virtual, vai dar em alguma coisa? Pode dar certo? Não pode? E aí a gente vai entender um pouquinho caso a caso, tá bom? Eu separei aqui 3 pedras para você escolher. A primeira pedra é esta daqui. Tá dando para ver aí? Uhum. A segunda pedra é esta daqui. E a terceira pedra é essa daqui. Aí você presta atenção nas pedrinhas, olha com carinho, vê qual delas chama mais a sua atenção, que provavelmente será essa a sua leitura. Lembrando, claro, né, gente, é uma leitura para todo mundo, é uma leitura geral, então você vai ter que fazer esse trabalho junto comigo de adaptar a leitura. Se você sente que tá batendo, que tá falando com você, aí, por exemplo, eu falei uma informação que não é exatamente como acontece na tua vida, não tem problema, você não descarta a mensagem inteira por causa disso. Você adapta ou você tira aquela informação de lado. Pega para você o que vale. O que você acha que não tem a ver com você, você dispensa. Tá bom? Vamos para a primeira leitura. Oi, gente. Quem se conectou com esta pedrinha aqui, ó, essa vai ser a sua leitura, tá bom? Bom, primeiro a gente vai tentar entender um pouquinho como que tá essa relação, né? Um pouquinho assim, vamos entender você nessa relação, essa outra pessoa nessa relação, a luz e a sombra desse relacionamento. Quer dizer, o que que tá mais evidente, o que que tá mais escondido, o que que é potencial, o que que pode ser um problema, pode, né, de repente representar um desafio. A gente vai tirar 4 cartinhas desse oráculo espetacular, maravilhoso, que eu amo. E aí a gente vai ler um pouquinho, entender um pouquinho como que tá a dinâmica dessa relação. E depois a gente vai tirar no tarô mais algumas cartinhas para entender para onde vocês estão indo, quais são as possibilidades de futuro, tá? Então, vamos lá, precisamos de 4 cartas. 4 cartas, ok, 2. Sinto que essa é você e essa é a sua pessoa. Ok, já vamos virar bem certinho pra gente ver. Mais 2 só. Opa, virou muito. Mais 2 cartinhas. Caiu mais uma aqui, perfeito. A gente já vai virar pra entender esse cenário. Opa, não adianta virar, pessoal, tem que cair, tá? Opa! Caíram 2, então eu vou considerar a de baixo que caiu primeiro, tá? Então vamos lá. Você aparece aqui como a tartaruga. A sua pessoa aparece como a mariposa. Esse aqui é o potencial luminoso. Tudo bom, meninas? Aí, o cavalo. E aqui o potencial mais, digamos, de sombra é a borboleta. Eu sinto você uma pessoa muito sábia, né? Não necessariamente que você seja uma pessoa muito mais velha, mas eu sinto você num momento de contar sua própria história, depois de ter vivido muitas experiências profundas até, experiências que mexeram com você, experiências que de alguma forma transformaram você na pessoa que você é hoje. E ao mesmo tempo em que isso te deu uma sabedoria, te deu uma espécie de leveza para viver as aventuras da vida, para viver as experiências que a vida
coloca para você a partir de agora. Então, porque a tartaruga é um animal que transita muito bem entre a terra e a água, né? Que aqui no jogo vai representar muito a vida material, concreta, e o mundo emocional. Então você consegue lidar muito bem com esses dois mundos, esses dois meios, vamos dizer. Você consegue sim lidar com as suas emoções, olhar para as coisas que você está sentindo e ao mesmo tempo não ficar só fantasiando e sentindo sem, digamos assim, sem muito propósito. Você também gosta de concretizar as coisas, de ver onde as coisas vão dar, de, sabe, materializar, de construir alguma coisa. Como aqui a gente está falando de uma relação, eu sinto que você está no momento de pensar que legal, que gostoso isso que eu estou vivendo, que interessante, que divertido, né? Algo novo, algo diferente. Eu tenho a sensação de que talvez você não seja uma pessoa que já tenha tido outros envolvimentos assim, virtuais. Talvez seja uma coisa nova para você, me parece. Só que ao mesmo tempo você não sente medo disso, você não tá desconfiado ou desconfiada, você só tá observando, curtindo o momento, porque você tá muito aterrada, muito aterrado. Sabe quando a gente confia na gente mesmo? A gente confia na nossa própria trajetória, a gente confia no nosso caminho? Então, eu sinto você muito disposta ou muito disposto a transformar tudo aquilo que você viveu em ferramenta para você utilizar, inclusive nessa relação virtual. Como se você tivesse conectada ou conectado algumas verdades a respeito de você, a respeito da vida, e tudo isso você está usando a seu favor, inclusive nessa relação. Só que eu sinto que a pessoa que está com você talvez não esteja no mesmo momento. Eu sinto essa pessoa, talvez ela seja até mais jovem que você, ou menos madura, ou talvez tenha vivido menos experiências, vamos dizer, profundas em comparação a você. Então é uma pessoa que está muito entusiasmada, está muito empolgada. Eu sinto até que essa pessoa está fazendo várias declarações para você, muito apaixonada. Você está observando, você está avaliando, você está entendendo o que realmente tudo isso significa. Mas eu vou ser honesta com você. Realmente você tem motivos para estar mais atenta ou mais atento, porque diferente de você, eu sinto que essa pessoa ela tá um pouco mais. Como que a mariposa funciona? Sempre que tem uma luz brilhante, ela vai até essa luz. Se a luz apagar aqui e começar a brilhar mais forte, ela não precisa nem apagar aqui, mas começou a brilhar mais forte desse lado, ela vai sair daqui e vai para lá, né? Por quê? Porque é algo um pouco mais impulsivo, até tem um certo entusiasmo ingênuo, né, na energia dessa pessoa que eu tô captando aqui por essa carta da mariposa, porque eu sinto que ela tá muito atraída por você, não só pela pessoa que você... Opa, bate aqui. Não só pela pessoa que você é, e sim, você é uma pessoa muito interessante, mas também entendendo essa vivência que vocês estão tendo agora, um pouco como algo que é novo e, portanto, parece mais fácil, como se a alegria que ela está sentindo aqui fosse resolver um pouco os problemas dela. É uma espécie de... É gostoso, ela tá interessada em você, com certeza, mas com certeza tem mais expectativas aqui, daqui pra cá, enquanto daqui pra cá tem um pouco mais de realidade. É por isso que você vai mais devagar, é por isso que você observa mais. E a mariposa, se você pensar, ela dá alguns voos aleatórios, como se ela estivesse sempre procurando uma luz para ela se aproximar, porque ela nunca sabe muito bem para onde ela está voando. No escuro ela fica perdida, ela precisa de um brilho, de uma luz para seguir. Isso quer dizer que a pessoa que está com você necessariamente é uma pessoa que não gosta de você, que o que ela sente não é verdadeiro? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que talvez ela esteja se apegando muito numa idealização, como se você representasse nesse momento uma vida muito mais interessante. Só porque com o tempo eu sinto que a mariposa aqui vai entender que a vida é mais complexa do que a gente gostaria. Que as ilusões, na verdade, elas duram pouco. Que às vezes não adianta a gente ficar, sabe,
torcendo ou desejando que a vida fosse diferente. A vida é o que é. Ninguém está isento de passar pelas dificuldades, pelas lutas, pelos obstáculos. Ainda que esteja numa relação em que é muito gostoso, muito nutritivo, em que a relação é muito bacana. Por quê? Porque assim como a vida, como tudo na vida, né? Uma relação também vai exigir algumas evoluções, vai demandar da gente paciência, humildade, olhar para dentro da gente mesmo, pedir desculpas. O outro vai ver sempre as nossas coisas boas? Não. Vai ver também as nossas sombras, o nosso lado mais escuro. Mas se tem um amor verdadeiro, a gente aprende a trabalhar juntos para que essa relação cresça e não encerre. E eu sinto que essa mariposa, essa realidade da vida não está tão clara para ela como está para você. Porque olha que interessante, a luminosidade do cavalo, a luminosidade dessa relação que aparece aqui com o cavalo, que luminosidade é essa? Um cavalo ninguém consegue parar, é uma força da natureza, né? Tem uma vontade de seguir em frente, um desejo muito forte. E isso é algo muito interessante e muito gostoso que vocês estão vivendo juntos, ainda que virtualmente. Isso é muito legal. Quer dizer, tem uma liberdade, uma energia expansiva aqui. Então, é como se você sentisse essa pessoa também que pode conquistar qualquer coisa por causa dessa relação. Você se sente muito desperta ou desperto, você se sente vivo, né? Parece que você não pode, nada pode derrubar você, porque você tem essa pessoa, porque vocês estão juntas e tem um apoio muito grande, uma lealdade muito grande. Só que ao mesmo tempo, na parte escura, né? Na parte escura que eu digo aqui é algo que de repente não está tão evidente agora e que você precisa saber é que a borboleta vai falar de uma transição. Ela vai falar de um momento de transição, quer dizer, nada agora é permanente. Ai, meu Deus, Gabi está falando que essa relação vai terminar? Não, mas talvez essa relação seja um aprendizado para vocês dois, tanto para você quanto para sua pessoa, tá? Porque tem algo aqui que vocês precisam aprender. Eu sinto que você está numa trajetória de crescimento e evolução. Você está construindo, escrevendo a sua própria história num momento muito verdadeiro da tua jornada. Essa pessoa aqui precisa amadurecer algumas coisas. Hoje ela entende que a vida é só esse cavalo. É você encontrar luzes brilhantes o suficiente para acender a sua que estava apagada há muito tempo. E a gente sabe, pessoal, que não é assim. A gente não consegue viver abastecido só de uma mesma relação. Uma relação é também mais um espaço, mais uma oportunidade para a gente crescer, para a gente construir, para a gente evoluir, para a gente ter sim apoio, para a gente ter alguém importante na nossa vida, amar e ser amado, tudo isso é muito importante. Agora, a energia aqui é de alguém que procura aonde está a minha felicidade, em vez de entender que para isso aqui dar certo, eu preciso também já estar abastecida ou abastecido. Porque senão, gente, se a gente anda por aí com o nosso carro sem gasolina, a gente só vai a gente vai começar a usar as relações só como uma espécie de bengala, no sentido de, oi, tudo bem? Eu sou a mariposa, você pode me ajudar a empurrar o meu carro? Aí você pergunta, mas por que você não põe gasolina no seu carro? Em vez de você ficar pedindo ajuda para as outras pessoas para empurrarem o seu carro com você. Então, eu sinto que o aprendizado aqui de cada um de vocês, né, ou de cada uma de vocês, enfim, é um aprendizado diferente. Eu sinto que você está descobrindo um pouco dessa vida gostosa que você pode ter e talvez você, não sei, achasse que não podia ou achasse que esse tipo de relação não poderia ser verdadeira, né? Mas o que você tem que entender agora, o principal não é a hora de se apegar, é a hora de aproveitar cada segundo para se transformar, para crescer. Não é hora de ter medo de perder, não é a hora de você estabelecer verdades do tipo, isso aqui é o que vai durar para sempre, essa relação vai ser para a vida inteira. Por quê? Porque o momento de transição, gente, a gente não sabe, quando as coisas estão mudando na vida da gente, a gente não consegue entender bem o que vai ficar, o que vai sair. Eu não estou dizendo para você que essa relação não vai durar, não é isso que eu estou dizendo.
pode durar. Talvez vocês se transformem juntos, talvez, a gente pode até entender um pouco melhor no tarô. Mas o que é importante você saber aqui é que vai ter desconforto, você vai precisar de uma paciência extra, você vai ter que ser gentil com você mesma ou com você mesmo. Então é o momento de você aproveitar cada segundo, aprender tudo o que você tem que aprender e observar. Observar para onde vocês estão indo, o que você quer para a tua vida, o que te expande e o que faz você regredir. E aí escolha sempre o que te expande mais, certo? Agora a gente vai tirar um pouquinho, algumas cartas no tarô. Vamos tentar entender um pouco? Eu acho que a gente pode pôr essas duas cartas aqui, ó. Né? E o que eu quero entender agora... Não, vamos tirar aqui, melhor. Daí dá mais... abre mais espaço pro jogo, né? Vamos entender um pouquinho... Vamos ver alguma informação que possa ser útil para você sobre para onde essa relação tá indo, né? O que aquela borboleta significa, o que aquele cavalo significa, como que vocês podem trabalhar juntos, para onde vocês estão indo, né? Vou trocar aqui de... Ok, vamos lá então. Vamos tirar 5 cartas. O Hierofante. Opa! Nossa, gente, só arcano maior, hein? Uou! Parece que realmente essa relação significa algo importante na vida de vocês. Ok. Ok. Tá dando pra ver aí? Tá. Estamos falando aqui, mais uma cartinha pra eu entender um pouco essa rainha de espadas. Nossa. Vamos puxar um pouquinho pra cima. Tá. Realmente dá, assim, o que eu sinto aqui é que realmente vocês têm uma diferença de idade. Você até, inclusive, acho que não esperava se conectar com uma pessoa tão diferente de você em termos de experiência de vida. Só que eu sinto que vocês estavam num momento decisivo, você e a pessoa que está conversando com você, que está, enfim, envolvida com você nessa relação virtual. Vocês têm conversado bastante, eu sinto que provavelmente todo dia. E apesar dessa diferença de vida que vocês estavam vivendo, né, vocês conseguiram se conectar muito bem, de maneira muito nutritiva e até surpreendente, à distância mesmo. E você sente que é muito verdadeiro, porque realmente o lugar em que vocês se conectaram é um lugar de luz, até tem algo de misterioso, assim, porque você entende, cara, você fica se perguntando às vezes, por que eu me envolvi tanto? Por que isso tá sendo tão legal pra mim, tá sendo tão gostoso, né? Eu sinto que a sua vida andava um pouco chata, um pouco parada. Talvez você estivesse muito dedicado ou dedicado ao trabalho. Talvez você fosse uma pessoa que por muito tempo acreditou que as regras, as normas ou que a vida tinha um passo a passo. Você acreditava muito em regras, muito no... Tem um termo em inglês que fala by the book, sabe? Quando você segue o livro à risca. Você vivia esse tipo de vida. E aí, de repente, alguma coisa aconteceu com você que colocou essa crença em xeque.
E aí você começou a perceber, meu Deus, não, a vida não é isso, não é assim que a gente leva os nossos dias, o tempo que eu tenho restante nessa terra aqui, não é desse jeito que eu quero viver, cara, não, pelo amor de Deus, não é isso. Essa secura, esse rigor. E aí você começou a se conectar com pessoas, você, digamos assim, se abriu mais, e aí você encontrou com essa pessoa que está conversando com você hoje. Diferente de você, eu sinto que essa pessoa tá numa busca bastante grande por. Eu sinto que ela tá numa coisa assim, até um pouco mais. Sabe uma coisa da juventude, de buscar aquilo que dá tesão na gente, que faz brilhar o olho? Sabe aquela coisa de você perseguir um pouco o seu desejo? Só que eu sinto que às vezes essa perseguição por esse desejo não abre muito espaço, no caso da tua pessoa, para reflexão. Ela simplesmente segue e vai com, assim, uma vibe até meio obstinada, assim, é isso que eu quero e vamos e pá. Só que não tem reflexão. Não tem uma coisa de parar, de pensar, de olhar. Só que ao se conectar com você, eu sinto que, ainda que essa ideia de perseguir o que ela quer, de ir atrás do desejo, que é aquela coisa da mariposa, né, de ir onde a luz está brilhando, eu sinto que ela começou a enxergar com um pouco mais de realidade quem ela é de verdade. E eu vou dizer, eu acho que ela vê você com muita admiração, né? E ao mesmo tempo, eu sinto que ela enxerga essa diferença hoje. Eu sinto que ela enxerga essa diferença, ela sabe que vocês não são iguais, nem de perto, em termos de experiência de vida, de bagagem. Só que foi muito interessante, porque antes ela se via até com uma coisa um pouco um ego inflado, uma coisa assim de, eu consigo, eu contra o mundo e tal. E aí ela conheceu você, eu sinto que ela entendeu quem ela é, o momento em que ela tá, que essa coisa do ego é só uma fantasia. E eu sinto que ela até começou a se sentir um pouco mais confortável perto de você, à vontade para mostrar quem é. Só que essa coisa de ir atrás, da onde está brilhando mais forte, ainda é algo que eu sinto que confunde essa pessoa um pouco às vezes. Porque aí ela passa por aqueles momentos de não saber exatamente o que ela quer, se aquilo que ela está fazendo é o que ela deveria estar fazendo. E você até dá um conselho ou outro, eu sinto. E talvez aí que vocês tenham se conectado, nessa troca, né? Porque enquanto você ajuda um pouco essa pessoa, trocando uma ideia com ela, conversando, ajuda ela com essa inquietação que ela sente, ela também te ajuda, fazendo você se sentir mais livre, mais viva ou vivo, né? Mais nutrida ou nutrido. Tem uma troca aqui muito interessante. E eu sinto que em algum lugar você sabe que essa relação talvez não... Você pensa isso, que isso não vai durar tanto tempo assim. Não dá pra saber, tá? Assim, realmente não dá pra saber. E é o tipo de pergunta que não dá pra gente fazer nessa situação em específico, porque eu sinto que vocês dois, você e a pessoa que está com você nesse relacionamento, vocês estão construindo isso agora, porque eu sinto que isso é muito novo. Mas o que é importante, eu acho, você saber? Que onde vocês se conectam é um lugar de verdade, é um lugar nutritivo realmente, que vocês têm uma troca muito legal, porque vocês estão aprendendo juntos um com o outro, mas a visão de vida, de mundo, a bagagem é muito diferente. É muito diferente. Se você entender que isso não é algo ruim, se você não tiver medo disso, eu acho que vocês podem crescer muito juntos, vocês podem aprender muito juntos. E aí eu vou ser honesta com você, talvez vocês nem precisem se encontrar pessoalmente. Porque tudo que vocês já estão vivendo mesmo à distância já está sendo muito rico, muito gostoso. E talvez vocês saiam dessa relação para a vida todos os dias um pouco mais preparados, um pouco melhores, um pouco mais evoluídos, porque realmente tem algo aqui que está acrescentando para vocês. Então eu vou tirar mais 3 cartas aqui para a gente entender, porque, querendo ou não, o oráculo anterior, né, o jogo anterior falou sobre transição, né? E eu sinto realmente vocês em momentos muito diferentes, perseguindo coisas muito diferentes. Ó, saiu o mago e o 10 de paus.
Qual que é o conselho aqui na minha visão, tá? Aproveite ao máximo o potencial dessa relação. Tire, parece uma coisa até meio interesseira, mas assim, viva isso que você tá vivendo agora com muita força, muita intensidade. Entenda que esse potencial talvez não se concretize. Talvez não se concretize em termos de... Talvez vocês não se encontrem pessoalmente e vivam algo concreto, material, talvez não. E não force para que isso aconteça, porque aí eu sinto que essa relação vai ficar pesada. O que o jogo tá falando aqui, agora, o que você tem que curtir é tudo que essa relação já está te dando. Esse poder que essa relação está te dando, essa força que essa relação está te dando. Isso é forte, isso é importante, você vai levar para sua vida toda e eu sinto que a sua pessoa também. Agora, não force nada, não force nada. Porque ainda que ela dure pouco, vai ser muito importante para você e para sua pessoa. Se você forçar alguma coisa, começar a forçar a barra, eu sinto que vai virar um peso e tudo isso que é tão bonito que vocês estão fazendo juntos, construindo juntos, isso vai se perder. Então curta o momento. Esse é o recado do tarô, eu acredito. Tá bom? Espero que tenha te ajudado. Um beijo pra você. Oi, se você escolheu essa pedra aqui, essa vai ser a sua leitura. Bom, como que vai funcionar? Primeiro eu vou tirar aqui 4 cartas desse oráculo maravilhoso pra gente entender você, a tua pessoa nessa relação, o potencial luminoso e o potencial mais de sombra, e aí a sombra que a gente pode falar não só sobre pontos que você deve estar atento ou atenta, mas também algo que de repente está aí escondido ou mais inconsciente e que você não está conseguindo ver nesse momento, tá? Então vamos lá. Vamos tirar 4 cartinhas deste oráculo. Gente, eu amo esse oráculo. Ele é maravilhoso. Vamos entender como que tá esse relacionamento virtual. E aí depois a gente vai tirar com o tarô algumas cartinhas pra gente ver pra onde vocês estão indo com essa relação e tudo mais, ok? Então, vamos lá. 4 cartas apenas. Vamos... Opa, saiu uma já. Você. A sua pessoa. Agora luz e agora sombra. Luz e depois sombra, né? Luz, sombra. Gente, caiu a mesma carta no jogo anterior. Meu Deus. Então vamos lá. Você saiu como a ovelha. A sua pessoa saiu como o El. O El, que é ótimo. Esqueci o nome desse animal. O cavalo. E aqui o potencial de sombra, o guaxinim. Gente, como é que é o nome desse animal aqui em português? Peraí, deixa eu ver. Ai. O alce. O alce. Ok, o alce. Yes. Ok, vamos lá então, tá? O que eu sinto aqui? Tem um alerta aqui de um cuidado, tá? Eu vou ser honestíssima nessa leitura. Cuidado com essa pessoa com quem você tem conversado. Tem um alerta aqui de um ego muito grande, principalmente escondido nas sombras. Quer dizer, algo que você ainda não está vendo com alguma clareza, mas você já pegou alguns indícios e eu sinto que você tá numa vibe muito assim de ignorar o lado ruim para focar no lado bom. Cuidado com isso. E também porque, claro, tem uma coisa de paixão avassaladora aqui, né? Por quê? Porque quando você conheceu essa pessoa, ainda que à distância, não sei se foi pode ser por um aplicativo, pode ser, você se sentiu livre, parece que nada pode parar você, tem uma coisa de potência, de força. Cara, é isso que eu quero pra mim, tá aqui a felicidade. Só que eu sinto você muito... Sabe quando a gente parece que tá não receptivo,
ou receptiva, porque isso não é ruim, tá receptivo não é ruim. Você pronto ou pronta para receber. Eu sinto você quase submissa ou submisso, no sentido de concordando com tudo, sabe? Quando você sabe, dentro de você, tem uma voz dentro de você que fala assim, tem alguma coisa aqui que não fecha. Tá muito bom pra ser verdade, tá muito, cara ou a mulher muito incrível, muito inteligente, muito não sei o quê. Cuidado com isso, tem alguma coisa aqui nesse alce que não é uma história que não tá bem contada. É uma pessoa que passa pra você muita inteligência, muita sabedoria, parece que é alguém que tá muito no controle das coisas, da vida, já entendeu tudo, sabe quem é, e talvez tenha até te prometido algumas coisas, mas cuidado. Tem um ego aqui operando, só que o lado negativo, mas não é negativo, vai. O lado mais escuro desse ego ainda não apareceu completamente. E você não precisa concordar com tudo. Você não tem que abaixar a cabeça para algo que apareceu na tua vida só porque é muito gostoso, muito incrível. Como eu tô muito apaixonado ou apaixonada, eu vou escolher fingir que não estou vendo que tem uns pontos de alerta aqui. Porque uma pessoa, gente, eu não tô dizendo que essa pessoa é ruim. Talvez, em alguns casos, sim, seja uma pessoa que pode representar algum risco, afinal de contas a gente está falando de relacionamento virtual, e a verdade é, virtualmente a gente não consegue ter ideia de quem uma pessoa é de forma honesta ou completamente verdadeira, não consegue ver necessariamente todos os lados de alguém. Então eu acho que para algumas pessoas que estão vendo essa leitura, tem sim um alerta de cuidado. Por que você está ignorando as bandeiras vermelhas aqui, balançando para você, tipo, olha, hein, ó o alerta aqui, você está ignorando. Por quê? Gente, não tem como, não adianta ignorar. Ignorar não faz o problema sumir, tá? Não faz algo desaparecer. Faz só a gente se colocar em enrascada. Então, eu sinto que tem uma mensagem aqui que você está ignorando. Cuidado com isso aqui é muito gostoso, é muito legal esse relacionamento, é muito legal, é muito nutritivo, Mas adianta ser tudo isso se não for verdadeiro? Se a pessoa com quem a gente está lidando não está sendo completamente honesta conosco? Não adianta, certo? Porque aí você vai descobrir que estava vivendo só uma encenação, uma peça de teatro, uma fantasia. Então, cuidado com isso aqui. O que você ganha nessa relação virtual parece incrível, eu sinto que você tem planejado, essa pessoa também tem pedido para você, chamado você para vocês se encontrarem pessoalmente. Não que você não possa fazer isso. Se for fazer, marca um local público, tá? Observe bem, mas veja, entenda melhor a pessoa com quem você está lidando. E como é que você vai fazer isso? Parando de fechar o olho para as coisas que já estão aqui e que você estava escolhendo não olhar até esse momento. Esse guaxinim, para mim, fala de alguém que fala muito que é alguém que na verdade não é. Quer dizer que, de novo, gente, não quer dizer que essa pessoa é ruim, tá? Quer dizer que talvez ela tenha um pouco montado num personagem para te impressionar. E mais uma coisa que é importante você se perguntar, se essa pessoa tem alguma relação com o seu pai. Se tem algo de paternal aqui que talvez tenha feito você se conectar com essa pessoa. Essa coisa, talvez essa pessoa te ofereça uma espécie de apoio, de gentileza ou de consistência que você sente falta na sua vida e talvez por isso você tenha se apegado tanto a essa pessoa. Ou talvez você gostaria de ser como ela e por isso, quando a gente não é aquilo que a gente gostaria, a gente se apaixona por aquilo que a gente gostaria de ser também. Então, cuidado com isso, porque há uma arrogância aqui, tá? Ainda que não esteja tão clara para você agora, essa arrogância, esse ego é preocupante por quê? Ai, gente, quer dizer que a pessoa que tem ego é um monstro. Não, todo mundo tem ego, pessoal. O problema é quando você se monta em cima do ego, se veste só do seu ego para se apresentar numa relação. Esse é o problema. Todo mundo tem ego, com certeza, e faz parte de nós, as nossas sombras, as nossas qualidades, a nossa parte luminosa, tá tudo aí, é tudo a gente. O problema é quando a gente usa só o ego para se colocar numa relação, porque aí é mentira. Porque aí o ego, ele vai sempre colocar a gente num lugar
nos extremos, ou eu sou muito incrível, ou eu sou um lixo. Eu sinto que hoje você está um pouco no outro extremo, no extremo do eu não tenho tanto valor, eu não sou uma pessoa que merece amor. Por isso que eu perguntei se tem algo a ver com o seu pai aqui. Então, cuidado com isso, porque eu sinto que quando a gente está nesse lugar do extremo oposto de eu não tenho valor, a primeira pessoa que vem com o outro oposto, que é o ego do eu sou incrível, a gente se conecta com essa pessoa, mas num lugar um pouco de dor. Sabe quando a gente se conecta com alguém no lugar da falta? Como isso me falta, eu me conecto com essa pessoa para eu tentar obter aquilo que eu não tenho. Esse apoio, esse suporte, essa maturidade, essa consistência, essa gentileza. Pode deixar que eu vou proteger você, eu vou cuidar de você, eu vou dar o que você precisa. Meu amor, cuidado com esse discurso, tá? Que tem aqui, de alguma forma, uma armadilha no sentido de esse cara ou essa mulher, talvez não seja exata, talvez não, é o que o jogo tá dizendo, não é isso que essa pessoa tá passando pra você. Talvez ela tenha aqui uma coisa de ego ferido, de se sentir meio perdedora ou perdedor, por isso se coloca nesse lugar, e aí se conecta um pouco nas relações com essa intensidade toda, para receber o que ela quer, que no final do dia é um pouco de atenção ou qualquer outra coisa que você possa estar dando para ela. Só veja onde você está se conectando com essa pessoa. Por favor, tome muito cuidado. Porque isso aqui é a receita pra dar merda. É a receita pra dar merda. Quando a gente se conecta com alguém pela dor, meu amor, pela falta, pela ausência, ai, como eu não tenho isso, me conecto com essa pessoa porque eu sinto que ela pode dar isso. Só que essa pessoa também tá vindo com as faltas dela. Como eu não me sinto bem o suficiente comigo mesmo, como eu, sei lá, me sinto pra baixo, né, tem um egozinho ferido aqui, eu vou para alguém que vai me dar atenção, que vai me dar valor, que vai fazer eu me sentir super amado, super escolhido, super especial. Então, muito cuidado, porque essa intensidade aqui dessa relação, às vezes faz você se confundir e ignorar esses sinais, esses alertas de cuidado que você hoje está ignorando, tá bom? Vamos tirar aqui umas cartinhas de tarô pra gente entender para onde vocês estão indo, qual conselho você pode levar para casa agora, né? Ai, gente, essas coisas a gente tem que ter muita atenção, né? Principalmente quando é relacionamento virtual, a gente não conhece as pessoas, né? Aí a gente às vezes cai nos discursos, numas conversas, jura que aquilo é amor, mas se você for bem honesta ou honesto com você mesmo, você vai perceber que muito dessa narrativa você ajudou a construir. Sabe quando a pessoa finge que tá falando a verdade e você fingindo que tá acreditando? É um pouco isso às vezes, né? Então, vamos lá. Ok. Vamos tirar aqui umas 5 cartinhas pra gente entender para onde essa relação está indo, quais os alertas, os conselhos. 5 cartinhas, pessoal. 3. 3 cartas. Vamos já arrumar aqui para não ficar uma bagunça, né? Obrigada. 1, 2. 3. Mais 2, por favor. 3. 4. Mais alguma? Não. Opa. Tá bom. Quer cair, cai então também. Pronto. Não, acho que é isso mesmo, né? Tá. Então vamos lá. Cavaleiro. Então vamos lá. 2 de paus, é um 7 de ouros, rei de ouros, cavaleiro de espadas, 5 de copas e a imperatriz. Tá. O que eu sinto aqui, tá?
Você é uma pessoa, me parece, que eu sinto que você vive um pouco no mundo da lua. Sabe quando a gente fica fantasiando a vida que a gente queria ter, os amores que a gente gostaria de viver? Sabe um pouco a Bela, no desenho da Disney da Bela e a Fera, que ela começa a cantar sobre a vida que ela queria viver fora da cidade dela, daí ela vai lá naquele precipício e vê aquele cenário bonito, pensando, oh meu Deus, as aventuras que eu poderia viver e não estou vivendo, né? Eu sinto você um pouco nessa vibe da fantasia, né? Sempre olhando para a vida com a cabeça lá longe, lá na vida que você queria ter. E eu sinto que essa relação com que você está vivendo agora virtual é um pouco resultado dessa fantasia. Como se você estivesse um pouco esperando aquela coisa do, ai, quando que eu vou viver aquele grande amor? Quando que eu vou viver essa vida que eu quero tanto viver, sabe? Tem uma coisa assim de uma nostalgia, mas uma nostalgia de algo que não foi vivido ainda. Como se você sentisse saudade de algo que você não viveu, sabe? Tem um suspiro, como se você fosse uma pessoa que fica suspirando o tempo inteiro. Só que aí eu sinto, você se coloca um pouco num lugar de, sabe, a mocinha indefesa, e você pode ser um homem, tá? Isso não é sobre gênero, é sobre como a gente se coloca no mundo. Como alguém indefeso ou indefesa, esperando alguém vir salvar o seu dia. E aí, quando aparece esse moço com quem você está conversando, ou essa moça, vem com essa postura de cavaleiro, sabe? Quase o príncipe ou a princesa no cavalo branco, vindo te salvar, sabe? Com essa coragem, essa força. Parece uma pessoa assim que, meu Deus do céu, que pessoa interessante, que parece que vai resolver minha vida, sabe? Porque eu sinto que ele promete, ou ela promete isso pra você, que vai te dar isso, essa proteção, essa segurança que você tanto quer. Só que cuidado com isso, tá? Cuidado com isso por quê? Porque, meu amor, a única pessoa que pode salvar o nosso dia é a gente mesmo. E outra, eu sinto aqui um espírito um pouco, essa coisa de salvar o dia, tá? Essa promessa que vem tem um preço de, olha, eu vou fazer isso aí tudo que eu tô falando, eu vou te salvar, mas tem um preço no sentido de você vai ter que abaixar a cabeça, ou você vai ter que sempre ser essa pessoa que me bajula, que faz eu me sentir importante, porque aí a relação é sobre mim, sobre o meu ego, sobre como eu quero me sentir, e você, por favor, me dê isso que eu quero. Olha, desculpa, eu vou ser honesta, eu não sinto algo muito saudável aqui nessa conexão virtual que você tá tendo nesse momento. Eu preciso ser honesta aqui com você. Eu não sinto. Eu sinto você mais num papel de filha ou de filho, porque sente falta dessa presença mais masculina, e tudo bem se você tiver uma ausência de mãe, serve também, mas essa falta, na verdade, quando eu falo dessa presença masculina, é a presença da pessoa que protege, que resolve, essa estabilidade, eu sinto que você não teve. E aí você tá indo pra vida sempre meio cabisbaixo, ai, procurando a pessoa que vai te dar isso tudo, essa vida feliz e nutritiva com a qual você fantasia. Talvez você tenha sido criada só pela sua mãe, ou criado só pela sua mãe. Talvez esse pai foi embora há muito tempo. Não sei. Talvez ele esteja aí, mas não esteja. Sabe como? Sabe quando a pessoa tá, mas não tá? Parece que tá ali só de corpo. Assim, porque parece que não tá ali, não tá interagindo com a gente, não dá atenção pra gente. Então, eu sinto que essa relação virtual é um pouco oposto do que você teve na sua vida em termos de relação masculina, né? De força masculina. Você teve, sei lá, uma pessoa mais, como se você como se você se sentisse um pouco largada ou largado no mundo, e aí vem esse cara ou essa mulher com esse discurso, meu Deus, você conta em 5 segundos, porque é disso que você sentiu falta a vida toda, um cara, uma mulher que vai vir te salvar, te dar esse lar, essa estabilidade, essa felicidade. Fica tranquila, eu vou te proteger dos perigos da vida, do mundo. Você nunca mais vai chorar. Cuidado com isso aqui, tá? Isso é falso, não é verdadeiro. Esse não é o papel de ninguém em relacionamento nenhum. Ninguém está na vida para salvar ninguém. Ninguém está na vida para salvar ninguém. Eu, se fosse você, começava a rever isso tudo que você tá
colocando de expectativa nessa relação com essa pessoa. Eu vou tirar aqui 2 ou 3 cartas do tarô de conselho para você, né, levar para essa leitura, levar para você. Olha, caiu aqui um 10 de espadas também. 10 de espadas, 10 de copas, 6 de paus. Mas tem mais alguma coisa para cair aqui. Opa, caiu mais um. Oh, meu Deus, maravilha. Maravilha. Caiu aqui um 7 de copas, né? Caiu aqui um ás de paus. E caiu aqui um 3 de ouros, tá? O que eu sinto aqui para você? Primeira coisa, esse 7 de copas que vai falar um pouco de uma ilusão. Uma ilusão em que sentido? Alguém que senta para pescar, mas não quer pescar peixe, né? Quer pescar milagre. Olha esse cara sentado aqui pescando tesouros no mar. Né? Claro, essa carta não vai falar só disso, mas é disso que eu estou sentindo que ela está falando aqui. Né? Essa vida de fantasia, meu amor, de que você vai jogar uma minhoca para a vida e vai colher, e vai pescar. Ah, eu jogo a minhoca e colho um príncipe. Não, meu amor, você joga a minhoca, você vai colher peixe, você vai pescar peixe. A vida é simples assim. E muitos, claro, a vida não é simples, a vida às vezes é bem complexa, mas assim, essa é a lógica. Ninguém joga minhoca e colhe felicidade. Pra você colher felicidade, meu amor, você não tem que... O que você vai pôr no anzol? Você vai pôr minhoca. Você vai pôr terapia, você vai pôr autoconhecimento, você vai pôr humildade, você vai pôr aprendizado, conhecimentos novos, certo? Então, não dá pra jogar minhoca pra vida e achar que vamos pescar felicidade milagre, tá? Essa ideia, esse 10 de espadas aqui, eu sinto, ele vem pra dizer o seguinte, essa ideia não se sustenta mais. Chega de acreditar em conto de fadas que você mesmo inventou, você mesmo inventou. Está na hora de você ir atrás do que realmente é nutritivo, do que é pleno, do que é vivo, real, tá certo? E essa vitória, meu amor, essa vitória só vai vir com 1, você entendendo o que você realmente quer, e 2, pondo a mão na massa. Essa carta do 3 de ouros aqui, eu sinto, vai falar de um trabalho que é o trabalho interno que você precisa fazer. O trabalho interno de viver a vida real. Se colocar no mundo como alguém que está disposto ou disposta a viver experiências reais. Eu não estou dizendo que um namoro, um relacionamento virtual não pode ser real. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no seu caso, esse relacionamento virtual é mais uma fantasia para reforçar esse seu papel de alguém que, no fundo, quer viver uma fantasia. Está esperando que o conto de fadas se realize, mas sem ir para o mundo de maneira honesta, se colocando no mundo, experimentando a vida como ela realmente é. Tem uma coisa de ficar um pouco no quarto sonhando acordada ou sonhando acordado. O que você quer de verdade? Faça essa pergunta para você. É esse desejo plus mão na massa que vai levar você para essa vida plena, gostosa, essa vitória que você tanto quer. Tá bom? Espero que esse jogo tenha te ajudado. Seja feliz. Um beijo para você. Olá, tudo bem? Se você escolheu essa pedra aqui, essa aqui vai ser a sua leitura. Bom, a gente vai tentar entender um pouquinho se essa relação à distância virtual, no que vai dar, se vai dar em alguma coisa ou não, se é algo que você deve investir, seguir em frente, se tem uma oportunidade aí de ser feliz ou não, né? Ou se de repente, né? De repente tem alguma coisa, algum alerta aí que você precisa receber. Não sei, vamos tentar entender. Primeiro eu vou tirar aqui com este oráculo 4 cartas para representar você, a sua pessoa, um potencial de luz e um potencial de sombra, para a gente entender um pouquinho em que pé que tá essa relação agora. E depois eu vou tirar com o tarô, tentar entender um pouquinho para onde vocês estão indo e as possibilidades de vocês ficarem juntos, se encontrarem pessoalmente, enfim, tentar entender um pouquinho o que você pode esperar, né? 4 cartas aqui.
Ok. Temos uma para você. E outra aqui para pessoa com quem você está conversando. Agora vamos tirar uma para representar a luz e sombra dessa relação. Vamos lá, luz e sombra. Luz. E agora só mais uma. Sombra. Ok. Saiu então a libélula para você, o corvo para a pessoa, o ovo negro para a luz e para a sombra, representar a parte de sombra, que pode ser algo que de repente não é necessariamente algo ruim, tá, gente? É de repente algo que está um pouco mais escondido, que seria importante você enxergar e entender agora. Então vamos lá. O que eu sinto aqui, tá? Eu sinto que vocês se uniram, se conheceram, se aproximaram por algo que tem relação com arte. Talvez seja música, talvez seja, assim, gostos musicais. Talvez vocês gostem do mesmo tipo de literatura. Tem algo, assim, me parece que o que ligou vocês começaram talvez a conversar e se conectaram num ambiente mais de... Sabe, uma coisa de expressão, algo que envolve expressão, porque tanto você quanto a sua pessoa aqui aparecem como, digamos assim, arquétipos, né? Que falam a respeito de sensibilidade, intuição, também criatividade, também algo que... Sabe quando a gente às vezes até se enrola, se embola ali no nosso processo criativo, às vezes nos desejos que a gente tem que são muito nossos e que a gente tem dificuldade de pôr para fora. Sabe, uma vontade de criar algo, de colocar algo no mundo, de expressar algo para o mundo. E vocês, tanto você quanto a sua pessoa, se conectaram nesse lugar em que vocês conseguiram achar, digamos, alguém para dividir essas angústias que vocês têm. Eu diria até que talvez seja algo em que vocês conversem sobre o místico, sobre o sobrenatural, talvez as coisas que são esotéricas, talvez realmente seja arte mesmo, composição, poesia, eu não sei. Tem algo aqui de artístico, de expressão artística, mas aquela que vem, sabe, a expressão da alma, a arte que representa uma expressão da alma. Como se você e a sua pessoa tivessem esse desejo e conseguiram se encontrar no mundo, nessa trajetória que vocês achavam até aqui que eram trajetórias que seriam solitárias, você na sua e a sua pessoa na dela. E aí, de repente, você conhece alguém que te entende, que sente algo muito parecido, que tem a mesma sensibilidade que você. Só que ao mesmo tempo eu sinto que essa sensibilidade de vocês aparece aqui tanto como o lado luminoso, que atraiu vocês, que é onde vocês se conectaram, que é onde vocês acharam vários temas e assuntos em comum, só que ao mesmo tempo é exatamente por esse mesmo motivo que às vezes essa relação machuca vocês de alguma forma, faz vocês ficarem confusos, inseguros também, ou inseguras, né? Como se vocês, por conta dessa sensibilidade, às vezes até fantasiassem um pouco sobre a verdade do que está acontecendo aqui. Quer dizer, porque vocês têm esse perfil um pouco mais, digamos, de ar, né? Que é aqui, a relação de vocês é muito baseado em mental, em intelecto, em ideias, em pensamentos. Então, justamente por isso é que às vezes vocês se sentem muito inseguros nessa relação, você e a sua pessoa, e às vezes até tem atritos aqui, eu sinto. E a dificuldade que você tem hoje é de entender o que raios está acontecendo aqui de verdade. Quer dizer, tem um sentimento mesmo, a gente realmente está se conectando num lugar saudável, porque às vezes eu sinto que essa relação pode fazer mal para você. E eu vou te dizer por que isso está acontecendo nesse momento. Eu sinto que tem uma verdade aqui que não está sendo dita. Né? Essa carta aqui, ela aparece... É engraçado, porque tanto essa carta quanto essa vai falar da necessidade da verdade. A verdade que precisa vir, que precisa ser dita. A verdade que faz a gente se reconectar com
o que a gente tá fazendo nessa vida. Por que eu tô nessa relação, né? Por que eu vim parar aqui? O que tem aqui pra mim? Eu sinto que vocês se perderam um pouco nessa coisa do intelecto. Talvez vocês dois, ou vocês duas, sejam pessoas muito intelectuais. Só que quando a gente vem para essa relação, às vezes falta autenticidade na hora de falar, de comunicar. Em que sentido? Sabe quando às vezes a gente quer muito parecer inteligente ou quer muito parecer seguro de si, mas na verdade aquilo é uma máscara que a gente acessa, né? E todos nós temos as nossas máscaras, tá, pessoal? Mas às vezes a gente coloca esses personagens nessa relação e isso, em vez de ajudar, causa ruídos. Por quê? Porque quando a gente vai para esse lugar um pouco de querer ser, querer parecer, a gente não comunica bem o que a gente está sentindo e pensando e querendo e desejando. E aí, em vez da gente aproximar o outro, a gente afasta. E eu sinto até que essa postura vem tanto da sua parte quanto da parte da outra pessoa. E eu sinto que hoje você talvez tenha vindo para esse vídeo porque você não sabe mais se essa pessoa ainda gosta de você, porque você sente que ela tem se afastado. E eu vou te dizer por quê. Porque nesse momento essa relação carece de verdade. Quer dizer, é a verdade. Oi, tudo bem? Essa sou eu, esse sou eu. Isso é o que eu sinto, isso é o que eu quero, isso é o que eu penso, sem os personagens. Tirando, sabe, a coisa do personagem, do ego, deixando isso tudo um pouco de lado. Não que essas coisas não tenham o seu valor, a sua importância na nossa vida, tem, gente. Só que para essa relação, né, viver o melhor que ela tem para viver, para ser vivido, que é o quê? É justamente essa conexão que vocês encontraram de sensibilidade, de um olhar mais, digamos, mais profundo em relação à vida, né? Talvez vocês gostem de escrever, de ler, de música, de arte. E isso tudo é muito interessante, você gosta muito dessa conexão que você tem com essa pessoa, só que hoje essa coisa do ego tá deixando tudo um pouco confuso, tá trazendo muito ruído para a comunicação de vocês. Quer dizer, qual é a verdade sobre essa relação? O que eu realmente sinto por essa pessoa? O que eu realmente quero para mim? Essas respostas eu sinto que elas acabam, que são as respostas realmente importantes, as perguntas que são realmente importantes de serem feitas, essas perguntas não estão sendo feitas porque eu sinto que tem uma coisa até às vezes de disputa. De, eu sei que esse autor escreveu X livro. E aí você começa a ficar insegura ou inseguro em relação ao seu valor nessa relação. Será que essa pessoa me acha tão inteligente quanto ela é? Porque vocês têm uma admiração pelo outro. Só que essa insegurança faz com que às vezes a gente acabe recorrendo a discursos prontos que vão fazer a gente parecer uma determinada coisa. E aí aquela coisa tão legal que essa relação tem se perde, porque a gente deixa de ser verdadeiro e real com a pessoa que está nessa relação com a gente. Até deixa de ser verdadeiro e real com a gente mesmo. Porque a gente fica tentando convencer a nós mesmos e convencer o outro de que a gente é isso ou aquilo. Então, é preciso que para essa relação voltar a ser tão nutritiva quanto ela era, que você se reconecte com essa verdade das coisas que está dentro de você, a sua verdade, o que você realmente sente, e trazer essa verdade para a conversa. Em vez de ficar uma conversa super intelectual, super cheia de, oh meu Deus, informações muito relevantes sobre essa área da música ou essa área da arte, sei lá, da arte moderna, que essa verdade comece a tomar mais espaço nessa conversa. É como se essa relação tivesse perdido a própria voz. E no começo, você lembra, essa voz estava aí. Você sentia essa voz o tempo todo. E agora parece que essa voz que era tão honesta, que vocês compartilhavam, esses pensamentos, essas conversas, né, essas ideias, essas expressões da alma que vocês adoravam dividir, agora se perdeu um pouco na coisa do ego, do o que devo ser ou não ser ou parecer, tá? Então, isso é uma coisa bem importante. Acho que vocês realmente encontraram uma conexão muito legal, mas nesse momento, essa conexão se perdeu um pouco, né, no intelecto, na coisa do, eu sei isso, eu sei aquilo. E realmente, vocês são pessoas muito inteligentes. Você é uma pessoa que também tem uma mente muito inquieta. Às vezes você se deixa levar pelos seus pensamentos, que são bastante
digamos, é um pensar muito ativo. Só que às vezes você se confunde nesses pensamentos e começa a achar que só porque você pensou é verdade, que todos os cenários que a sua mente cria são necessariamente reais. E não são. A gente tem que começar, quando a gente é assim, muito ar, né, muito ideia, muito pensamento, muito intelecto, a gente também tem que aprender a entender quem é o nosso pensamento, como é a nossa mente. E começar a desconfiar de algumas coisas que a gente pensa e botar ordem na casa. Para você começar a olhar para essa relação de maneira mais verdadeira. O que realmente está acontecendo aqui, cara? Bicho, o que eu tenho com essa pessoa? É amor? É amizade? É uma pessoa de uma alma gêmea que eu encontrei que não precisa ser necessariamente alma gêmea no sentido amoroso, mas no sentido de uma amizade profunda? O que é que está acontecendo aqui? E aí você vai ouvir não só com a tua cabeça, com a tua mente, mas também com a sua alma, com o seu coração, com a sua intuição. Então, cuidado também com essa mente muito agitada, que ela cria ilusões e aí você compra essas ilusões e come tudo com farinha. E não pode, tem que começar a desconfiar. Calma, será que eu não estou me precipitando? Será que não é a minha insegurança falando? O meu ego de querer parecer muito intelectual? Então, veja o que está operando aqui e retome a tua verdade, traga a tua verdade para essa relação que eu sinto que essa pessoa vai corresponder. Porque o que eu sinto é que hoje ela está se afastando, porque o diálogo tá cheio de ruído e eu sinto até que às vezes vocês se acabam se cutucando, se machucando por conta desse intelecto todo que tanto você quanto ele ou quanto ela tem em comum, tá? Agora a gente vai pegar aqui umas cartas de tarô para a gente tentar entender para onde essa relação está caminhando, algum conselho, né, que o tarô possa trazer de interessante. Vamos lá, que possa te ajudar. Uhum. Ok. Uhum. Mais uma embaralhadinha, só pra gente ter certeza. Tá, vamos lá. Vamos tirar 5 cartas? Acho que 5 cartas já dá pra gente ter uma boa ideia. E depois a gente tira também uns conselhos aí. Olha lá. Vamos lá. Saiu primeiro aqui as 2 primeiras cartas. A Alta Sacerdotisa, o 8 de espadas. Mais 3 cartinhas. Vamos lá. Caiu 2, só mais uma, gente. Opa, caiu mais 2. Bom, vou considerar. Caiu, né? Se caiu, a gente considera. Então, vamos lá. Tem um cavaleiro de paus aqui, tem um 4 de ouros, ok. Tem um rei de paus e tem também um 9 de copas, ok. Uhum. Tá dando pra ver bem aí? Tá torto? Ai, gente, quando tá torto fica uma gastura. Depois eu vou editar, eu fico vendo o negócio torto, aí eu fico tipo, putz a vida. Ai, que desespero. Ok. Tá, o que eu sinto aqui, tá? Eu sinto que vocês conversam muito. Agora eu entendi, assim, o que vocês, na verdade, estão escondendo um pouco um do outro. Tanto você quanto a sua pessoa, eu sinto, estão um pouco perdidos na vida nesse momento. Em que sentido? Talvez até profissional, talvez até em relação a finanças, dinheiro mesmo. Como que eu faço para ser quem eu quero ser? Como que eu faço para sair daqui onde eu tô? Como eu faço para ser, para me transformar nessa pessoa que eu sonho em ser? Vocês têm meio que uma ideia de quem vocês gostariam de ser, só que hoje vocês sentem que vocês não conseguem sair do lugar. Sabe quando a gente sente um pouco que é um fracasso? Porque a gente é inteligente, porque a gente sabe muito, porque a gente conhece bastante. Vocês claramente são pessoas muito intelectuais, muito inteligentes, só que tanto você quanto essa pessoa com quem você conversa talvez se sintam muito perdidos em relação ao que vocês querem realmente da vida.
E eu acho que é um pouco isso que vocês, às vezes, escondem um do outro. Que, na verdade, vocês têm um intelecto muito avançado, mas por dentro vocês se sentem até imaturos, infantis, como se vocês fossem adultos, que, na verdade, estão só usando uma roupa de adulto, mas por dentro se sentem até meio jovens, assim, meio crianças, porque até na coisa da impotência, de não sair do lugar, de ter um pouco de medo da vida e também de não saber direito quem é. Eu tô sentindo uma coisa bem existencial aqui. E vocês se encontraram nesse momento, os dois, ou as duas, nesse momento da vida de vocês, em que vocês estão se sentindo um pouco amarrados na vida que vocês levam hoje. E vocês têm uma vontade muito grande de sair do lugar, de levantar, de viver aventuras. Só que eu sinto que vocês dois, ou vocês duas, nesse momento, talvez essas conversas de vocês começaram a doer um pouco porque serviu um pouco de espelho, no sentido de cada um se alimentando da sua própria fantasia. E aí, quando você vai conversar com essa outra pessoa, o que você encontra? Mais fantasia. Então, é como se vocês dois, ou vocês duas, estivessem sentindo falta de realidade. Quer dizer, como que a gente faz a vida acontecer? Só que, ao mesmo tempo, tanto você quanto a sua pessoa, eu sinto, então, se encontraram um pouco nesse momento em que a dor de vocês é muito parecida, só que ao mesmo tempo eu não sinto vocês efetivamente levantando e indo atrás daquilo que vocês querem. Talvez porque vocês não saibam ainda o que é, mas, gente, não dá pra ficar sentado esperando a mágica acontecer, sabe? A mágica, às vezes, quem vai fazer somos nós. A mágica, às vezes, vai sair das nossas próprias mãos. Quem vai fazer essa mágica, o feitiço, é a gente. Às vezes só levantando da onde a gente está. Só às vezes levantando e acreditando que tem alguma coisa aí para você, tem alguma coisa pra gente. Porque essa vontade, esse desejo de concretizar é muito grande, mas ao mesmo tempo eu vejo uma dificuldade de fazer, de materializar, sabe? E talvez essa relação de vocês, você sente um pouco que, sabe, quando os dois ficam se batendo, claro, porque eu sinto que a dor de vocês é muito parecida, e aí toda vez que vocês sentam para conversar hoje, vocês acabam um dando cabeçada no outro, porque a angústia é a mesma e acaba sendo sempre o assunto caindo naquilo, um cutucando o outro sobre a mesma coisa. Mas eu já fiz tal coisa, eu já criei um blog. Aí, de repente, você fala, mas blog, quantos posts você colocou? Teu blog não durou nem um mês. Sabe, tem um pouco uma coisa de disputa, porque tanto você quanto a tua pessoa hoje estão sentindo dificuldade de materializar. Talvez, gente, esse encontro não tenha sido à toa, porque tanto você quanto a sua pessoa se encontraram, nem que seja para servir de espelho um para o outro, mas no sentido positivo de olhar para a vida da gente e talvez crescer, sair do lugar. E talvez vocês dois crescerem juntos, ou vocês duas crescerem juntas. Porque a gente acaba atraindo, pessoal, coisas que são parecidas com a gente. Isso é uma regra? Não. Mas muitas vezes a gente faz isso, atrai o que é muito parecido com a gente. E talvez esteja na hora, e o que a vida está te mostrando, você está vendo como você é inteligente, como você é intelectual? Porque vocês são muito parecidos nisso. Então eu sinto que vocês dois acabam também se admirando nesse sentido. Caramba, que pessoa inteligente, que pessoa que conhece muito. Só que ao mesmo tempo você também acaba olhando, poxa, e o que eu estou fazendo com toda essa inteligência que eu tenho, com todo esse intelecto, com todo esse conhecimento? Nada. Nada, nada. Parece que eu tô sentada esperando a mágica acontecer sozinha. Alguém vir passar com o carro e falar, ei, vamos viver? Vamos pra vida? Vamos pra uma aventura? Porque e tem um intelecto aqui de novo que aprisiona um pouco, né? É um 8 de espadas, querendo ou não. Tem algumas ideias aprisionantes. Talvez umas ideias, sabe aquela ideia assim, se não for assim, não serve. Se a vida não me der isso, não serve.
Se não for para ser artista famoso, influencer, eu não saio nem de casa. Pois é, gente, mas tem que lembrar que isso é uma construção. E talvez uma maneira de você se reconectar com a sua pessoa é trazer essa verdade para essa relação. Do tipo, sabe o que tá me angustiando? Que eu sinto que eu tô parada ou tô parado no mesmo lugar há muito tempo e eu deveria estar me mexendo. Tem um monte de coisa que eu quero fazer e não faço. Isso tá me angustiando. E você, como é que você se sente? Isso eu sinto que talvez há uma grande chance, na verdade, de essa conversa mais verdadeira aproximar vocês e fazer essa relação começar a ser muito expansiva como era no início. Sabe uma pessoa que ajuda a gente a crescer, a melhorar e ir pra frente? Eu sinto que hoje essa relação virtual que você está construindo com essa pessoa pode sim, mesmo sendo virtual, porque a gente também às vezes menospreza o poder de uma relação, de uma conversa, de uma conexão com alguém, independente se é pessoal ou virtual. Às vezes a gente menospreza a coisa do virtual, né? Mas nesse caso eu sinto que vocês podem trocar ideias e ajudarem um ao outro nesse sentido, né? Eu não sinto que aqui necessariamente é algo amoroso também. Pode ser, talvez você tenha sentimentos por essa pessoa, mas hoje eu sinto também que é mais uma relação, pode ser também para muita gente, uma relação que tem mais a ver com, tipo uma amizade, um parceiro intelectual, sabe? E aqui pode ser qualquer coisa, tá, gente? Qualquer tipo de conhecimento que vocês compartilhem. Pode ser até algo de inovação, empreendedorismo, não precisa ser arte necessariamente. Mas eu sinto que vocês podem juntos começar a se ajudar e a trocar mais informações e ideias de como concretizar todos esses sonhos que vocês têm vontade. Comece a trazer mais essa verdade para a mesa, para as conversas. Você vai ver como essa relação vai voltar a expandir, a ser nutritiva para você e vocês vão voltar a se aproximar. Espero que você tenha gostado da leitura, que tenha te ajudado. Indica o vídeo para quem você quiser. E é isso, um beijo!